Antes de começarmos nossa oração, paremos um momento para refletir sobre as palavras de Deus. Elas nos orientam e preparam nosso espírito para a oração. Muitas vezes, aquilo que falamos de forma espontânea, sem pensar, revela mais sobre o nosso interior do que horas de conversas cuidadosamente escolhidas. As palavras têm um poder único de mostrar o que há no fundo do nosso coração. Elas revelam nossa verdadeira essência, aquilo em que acreditamos e os sentimentos que temos cultivado ao longo do tempo. Às vezes, nossas palavras acabam traindo segredos que muitas vezes nem percebemos que estavam guardados dentro de nós. É como se o nosso coração fosse um grande depósito e a nossa boca fosse a chave que revela o que está guardado lá dentro. Em Lucas 6:45, Jesus nos ensina: o homem bom tira o bem do bom tesouro do coração, e o homem mau tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se essa mensagem tocou seu coração, comente amém, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe essa oração com alguém que precisa ouvir isso hoje. Esse versículo de Lucas revela uma verdade profunda sobre a vida humana. Nossas palavras não são aleatórias. Elas não surgem do nada. Elas não estão desconectadas do que somos. Ao contrário, elas são o reflexo do que carregamos dentro de nós. As palavras que saem de nossa boca são como janelas para o nosso interior, permitindo que o mundo veja o que está acontecendo em nosso coração. A Bíblia nos ensina que nossa boca é como um termômetro espiritual. O que falamos revela o estado do nosso coração. Se você tem se enchido da palavra de Deus, de fé, esperança e amor, suas palavras serão reflexos dessas virtudes. Mas, se o que preenche o seu coração são coisas negativas, como ressentimentos, fofocas, críticas ou dúvidas, então, isso será o que sairá de sua boca. O apóstolo Tiago fala sobre o poder da língua, dizendo que ela pode tanto construir como destruir. E não há como negar, a boca tem o poder de curar ou ferir, de abençoar ou amaldiçoar. O que você está permitindo que sua língua fale? Nosso coração é como um armazém, onde guardamos tudo o que ouvimos, vemos e pensamos. Cada música que ouvimos, cada programa que assistimos, cada conversa em que nos envolvemos, cada pensamento que alimentamos, tudo isso vai para dentro do nosso coração. E de alguma forma, essas coisas se tornam parte de quem somos. A Bíblia nos alerta constantemente sobre o que devemos guardar no nosso coração. Quando guardamos as verdades de Deus em nosso interior, nossas palavras se tornam poderosas, pois passam a refletir sua verdade e seu amor. Mas, se o que temos permitido entrar em nosso coração são coisas do mundo, cheias de negatividade, pecado e confusão, então será isso que transbordará quando falarmos. O grande desafio é: o que você tem colocado no seu coração? O que está armazenado em seu interior? Se você quer mudar suas palavras, é necessário começar mudando o que você tem alimentado no seu coração. O que você tem colocado nas prateleiras do seu armazém? Escreva nos comentários: eu escolho alimentar meu coração com a palavra de Deus. E compartilhe esse compromisso com outras pessoas. A Bíblia nos ensina que as palavras têm poder. Elas não são inofensivas ou sem importância. Elas têm um impacto real, tanto para o bem quanto para o mal. Em Provérbios 18:21, somos alertados: a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza, come do seu fruto. Suas palavras podem construir ou destruir, abençoar ou amaldiçoar. Elas podem trazer vida a uma situação ou, por outro lado, espalhar destruição e desesperança. Você tem a capacidade de semear sementes de fé com suas palavras, ou, ao contrário, pode semear sementes de ruína e frustração. O que você tem escolhido fazer com sua língua? Quando você fala sobre o seu futuro, as suas palavras estão alinhadas com as promessas de Deus? Ou você tem falado de derrota,
mesmo antes de enfrentar a batalha. Quando fala sobre a sua família, você está edificando ou ferindo? As suas palavras sobre si mesmo refletem a verdade de Deus, que você é amado, escolhido e perdoado. Ou você está repetindo mentiras do inimigo, se sentindo indigno ou sem valor? A palavra de Deus está repleta de sabedoria sobre a maneira como devemos usar a nossa fala. Em Provérbios 15:4, encontramos um ensinamento poderoso. A língua suave é a árvore de vida, mas a perversidade nela quebra o espírito. Deus compara a língua saudável a uma árvore de vida. Uma árvore de vida oferece sombra, frutos, beleza e refúgio. Assim também, nossas palavras podem trazer consolo, sabedoria e restauração para aqueles ao nosso redor. Elas podem nutrir o espírito, trazer esperança e fortalecer a fé dos outros. Porém, quando a língua é perversa, quando falamos com dureza, mentira, fofoca ou palavras cruéis, quebramos o espírito das pessoas ao nosso redor. As palavras podem ferir mais profundamente do que qualquer espada. Elas podem esmagar a alma e deixar cicatrizes que podem durar por toda a vida. Por isso, é essencial reconhecer que nossas palavras têm o poder de curar ou de destruir. O que você está escolhendo fazer com a sua língua? Está usando suas palavras para fortalecer ou enfraquecer? Se você quer que suas palavras sejam uma árvore de vida para os outros, comente: eu escolho palavras de vida. É fundamental compreender que as nossas palavras não têm apenas o poder de afetar as pessoas ao nosso redor, mas também de impactar nossa própria vida. Jesus nos ensinou que aquilo que falamos é o reflexo do que está no nosso coração. A boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Se o seu coração está cheio de fé, paz e gratidão, suas palavras serão fontes de vida, capazes de trazer transformação. Mas se seu coração está saturado de raiva, medo ou inveja, suas palavras podem espalhar destruição. Por isso, é tão importante nutrir o coração com a palavra de Deus, oração e pensamentos positivos. Quando o seu coração é preenchido com a presença de Deus, suas palavras passam a refletir a sua verdade. Em vez de ceder ao desespero ou à negatividade, você começará a falar de esperança, fé e vitória. Não podemos esperar ter palavras de vida se nosso coração está cheio de negatividade e pensamentos não alinhados com Deus. O segredo está em cuidar do nosso interior para que, ao falar, possamos liberar bênçãos e não maldições. A língua é uma ferramenta poderosa, capaz de mudar o curso da nossa vida e das vidas ao nosso redor. Quando usamos nossas palavras de forma sábia, elas se tornam instrumentos de Deus, liberando bênçãos, curas e transformações. Porém, quando usamos nossas palavras de forma impulsiva ou negativa, podemos criar barreiras em nosso caminho e nos afastar do plano que Deus tem para nós. A Bíblia nos ensina que a nossa fala pode ser uma forma de declarar a verdade de Deus sobre nossas circunstâncias. Em 2 Coríntios 4:13, o apóstolo Paulo diz: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito: crie, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Quando cremos nas promessas de Deus e falamos delas, estamos alinhando nossa boca ao seu poder. Deus nos deu o poder de declarar bênçãos sobre nossa vida, nossa família, nosso futuro e nossas situações. E ao fazer isso, estamos liberando o poder do Espírito Santo para agir em nosso favor. Falar palavras de fé, baseadas nas Escrituras, é uma forma de cooperar com Deus para que sua vontade seja feita na terra. Quando você fala as promessas de Deus sobre a sua vida, você não está apenas expressando palavras, você está criando uma realidade espiritual. Como diz em Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei.
Isso nos ensina que a palavra de Deus é viva e eficaz, e quando a declaramos, ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Deus confiou em nós o poder da fala para construir, curar e liberar o seu propósito. Cada palavra que falamos tem o potencial de mudar nossa realidade. Se você deseja viver uma vida cheia de paz, abundância e alegria, comece a falar sobre isso. Declare sobre sua vida o que Deus diz a seu respeito. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Nada me separa do amor de Deus. Deus tem planos de paz e prosperidade para mim. Por isso, é essencial que você escolha suas palavras com sabedoria. Elas são sementes que, com o tempo, vão crescer e produzir frutos. O que você semeia em sua vida com suas palavras será o que você colherá. Fale com fé, fale com autoridade, fale com esperança. A maneira como falamos sobre nossas dificuldades e desafios também é importante. Em vez de focar no tamanho do problema, Deus nos convida a focar no tamanho da nossa fé. Quando você enfrenta dificuldades, qual é a sua reação? Você começa a falar sobre o quão grande é o seu problema? Ou começa a declarar a grandeza do seu Deus sobre a situação? Em 2 Coríntios 4, 16, 18, Paulo nos ensina: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo nos mostra que nossa perspectiva deve estar no eterno e não nas circunstâncias temporárias. Quando falamos das dificuldades com uma perspectiva de fé, estamos permitindo que Deus intervenha em nossa vida, trazendo a mudança e o crescimento que Ele deseja para nós. Não importa o quão grande seja o desafio, Deus é maior e Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Ao refletirmos sobre o poder das palavras, é fundamental lembrar que, em última análise, nossas palavras devem glorificar a Deus. Como cristãos, nossa missão é que tudo o que falamos e fazemos reflita a sua glória. Em Colossenses 3:17, a palavra nos diz: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Deus nos chamou para ser luz no mundo, e nossas palavras têm o poder de refletir essa luz. A forma como falamos com os outros, a maneira como edificamos e incentivamos os que estão ao nosso redor, deve ser uma expressão de sua bondade. Nossas palavras podem trazer esperança, cura e restauração, apontando as pessoas para Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Portanto, não use suas palavras de maneira trivial ou sem propósito. Faça com que cada palavra que saia da sua boca seja uma semente de vida, uma semente que espalha a verdade e a esperança de Deus. Que sua boca seja um instrumento de adoração, sempre proclamando a grandeza do seu nome. Comente: minhas palavras glorificam a Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhe esse compromisso de ser uma fonte de luz para o mundo com suas palavras. Amém.